Curva sua cabeça mais uma vez aí. E fala com Deus que o seu coração é uma terra fértil para Ele. Eu até entendo quando o pregador ele fala assim, olha, primeiro... Eu falo isso várias vezes. Fernanda falou aqui também. Até entendo que a gente fala assim, não, primeira palavra para mim, mas você já viu que a gente tem que falar isso porque o outro não quer escutar a palavra da verdade? Quando a palavra é dura, a gente tem que falar isso, para meio que ela criar um aconchego no coração. Mas Jesus, ele vinha com a palavra incisiva sem falar isso, né? Porque não é quem fala, é o que é falado. Se a palavra é de verdade, se está nas escrituras, não importa o que é falado, eu tenho que cumprir. E não é uma questão de interpretação, se está claro. Perdão é claro, amor é claro. Tem coisas na Bíblia que não é interpretação, não é doutrinário. Princípios de Deus não são doutrinários. O que é doutrina? Doutrina é se Jesus vai vir, se vai arrebatar a igreja ou não. A igreja não vai ser arrebatada. E tem gente que acredita que a igreja vai ser arrebatada e tem gente que não acredita. Tem gente que acredita que Jesus vai vir antes da grande tribulação, tem gente que vai vir durante, vai vir depois. Isso é doutrina. Isso aí não tem problema, não difere da gente. Mas tem coisa que está escrito que não tem interpretação. Está escrito tem que cumprir. Mandamento não tem interpretação. É se eu quiser eu faço. Não, eu porém vos digo assim. E a gente fala isso, né, Fernanda? Eu também falo isso toda vez. Olha, estou falando algo que está confrontando, é porque a carne dói. Né? Aí a nossa também dói, né? Não é só do outro, a nossa também dói. Eu falei, Deus, mas é isso que eu tenho que fazer mesmo. Não dá para mim, não tem jeito de fazer um pacto mais ou menos com o Senhor. Um pé no mundo e um pé na igreja. Não tem jeito de ter um pé na minha carnalidade e um pé na tua palavra. Eu gosto quando o pastor Luiz Hermino fala. Por que você foi virar para crente se você queria mandar na sua vida? Por que você foi dizer sim para o evangelho se você ia viver da sua forma? Aí quando o pastor Luiz Hermino fala, parece muito mais gostoso de escutar, né? Parece romântico. Mas não, é palavra dura. Mas meu Deus, eu queria viver da minha forma, e não tem como. E dessa feita, Deus ele começou uma ministração domingo passado. Quem quiser ver, tá no YouTube. E essa ministração vai ter 3 partes, ou 2, não sei se vai acabar hoje. Mas a segunda eu sei que vai ter, que é hoje. Abre sua Bíblia comigo no 1 Coríntios 13. Coloca aí a sua mente em Cristo. Não deixe que ninguém venha roubar aqui que Deus vai falar com você. Não é um lugar de sofisma, não é um lugar de engano. É um lugar de revelação da palavra. Quando Cristo vem, Ele revela uma palavra de vida eterna. Ele revela uma palavra de eternidade. Pedro, ele fala isso. Para onde que eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. E o que tentar nos roubar ainda é a eternidade. O passageiro ainda é muito mais forte que o eterno. Mas nós não vamos ser tidos como inocentes de não conhecer a palavra. 1 Coríntios 13, versículo 11, 12 e 13, eu vou ler de novo. Quando eu era criança, quando eu era menino, eu falava como menino, entendia como menino, pensava como menino. Mas quando eu tornei homem, eu coloquei de lado as coisas de menino. Porque agora vemos através de um espelho, sobriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Mas o maior desses é o amor. Nessa versão aqui do King James. Essa Bíblia até é do pastor Mário, tem que falar como é que ficou aqui. Tem escrito caridade. A fé, a esperança e a caridade. E o maior desses é a caridade. Curva sua cabeça, olhe para você. Deus, essa é a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra, que faz separação, que faz distinção. E que encontra um pouso numa terra que está sendo arada para o Senhor. Que está sendo, ó Pai, cultivada para o Senhor. Nós não dizemos outra coisa a não ser sim para o teu chamado, sim para as tuas coisas, sim para a aliança que o Senhor fez conosco.
Sim, ó Pai, para a cruz do Calvário. Hoje é uma noite de ceia. E essa ceia não é uma ceia específica do ministério. É a ceia do céu. E nós queremos responder ao Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós carecemos da Tua presença. Em nome de Jesus. Para resumir, semana passada a gente falou da diferença que nós carregamos. A gente tem esperança, mas a gente se frustra porque a gente troca esperança por expectativa. Esperança em Deus. Toda vez que eu espero em pessoas, eu coloco uma expectativa e essa expectativa vai ser frustrada em nome de Jesus. Que isso, pastor? Você está profetizando? Está escrito. Os ídolos serão tombados. Então não dá para mim colocar expectativa em homens, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então eu vou me frustrar toda vez que eu coloco o homem no lugar de Deus. Toda vez que eu espero em pessoas, mais que eu espero em Jesus. Então certamente você vai cair do cavalo, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Não sei se ele caiu do cavalo ou se o cavalo que caiu dele, porque tem teólogos que falam que não tinha nem cavalo. Tá bom, só sei que ele mudou o caminho dele. Ele estava indo para um lado. Ele estava indo por um conceito. Ele estava dentro de uma verdade muito forte dentro dele. Ele tinha aprendido princípios verdadeiros para ele. Ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel que Jesus não poderia ser o Cristo. Ele tinha aprendido nos passados, na teoria dele, na cultura dele. Ele tinha aprendido com os irmãos dele. Ele tinha aprendido com o pai dele. Ele tinha aprendido com todo mundo que Deus não podia ser Jesus. Aí Jesus vai e chega para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho legal a resposta dele: quem és tu? Aí: eu sou o Cristo. Eu sou aquele que você está perseguindo. Eu quero me revelar a você. Eu quero me mostrar quem eu sou. Aí ele sai de perseguidor para ser perseguido. E hoje a gente tem uma história muito linda sobre isso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você estiver do lado de Jesus, você não vai ter pacto com o mundo. Se você estiver do lado de Jesus, a sua carne não vai ter mais razão. Você vai abrir mão da sua carnalidade para fazer a vontade de Deus. Não é alguém que vai te humilhar, você que vai se colocar no lugar de humilhação. É diferente. Não é quem se humilha será exaltado, não. É quem se coloca no lugar da humilhação, é muito mais. Não é quem se pula para um lugar de ser humilhado. E aí que vem, porque nós aprendemos muito sobre isso. Não vou falar sobre o amor talvez hoje, mas eu queria só deixar claro. 1 João, para mim, 1 João 4,19, está escrito sobre amor. Eu falei muito forte, né? Se acaba não é amor, é gostar. Porque o amor é eterno. E a Bíblia deixa bem claro. Jesus falando, não sou eu. Se fosse eu, ia acabar. Mas Jesus fala em 1 João 4,19, bem claro. Está escrito aí. Você colocou aí para mim? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Continua. Se alguém dizer, eu amo a Deus, eu odeio seu irmão, é mentiroso. Até que tá bom para mim. Não vou falar sobre amor hoje. Mas eu já pensei assim, só de não odiar tá bom, né, Jesus? Vamos lá, um pacto, nós dois? Eu já não odeio, tá bom, não precisa amar. Eu vou gostar, Deus, conviver. Eu vou ter um lugar de educação, de respeito. Tá bom, Deus. Só que ele continua o texto. O problema não é o que eu penso, o problema é que o texto tem muito mais do que eu acredito. O problema é o porém vos digo de Jesus de Mateus 5. O problema é Lucas 6. O problema é quando eu leio as escrituras e falo assim, não dá só para não odiar. Porque ele continua o texto. Pois quem não ama seus irmãos ao qual viu, ele fala, não tem que amar. Como pode amar a Deus a quem não viu? Ele está falando assim, se você não ama seus irmãos, você não me ama. Se você só não odeia, não. Se você não ama, então na medida que você ama a Deus, você ama as pessoas. Se você não consegue amar as pessoas, será que você ama a Deus? É isso que está falando. E tem até uma pergunta ali. Continua o texto, tem o outro que me quebra. Continua o outro versículo e me joga para o chão. Passa para o próximo, por favor. E dele temos esse mandamento. Dele temos esse sugestão. É mandamento. O que é mandamento? Cumpra-se. Mandamento não é, Deus, vamos lá. Dá para mim ter um paliativo. Dá para mim
Eu falo isso. Eu tenho algumas dificuldades, eu como professor tenho dificuldade de usar uniforme, sabe? Porque eu saio, né, sempre saio de uma escola para outra, às vezes eu chegava numa escola com o uniforme da outra, Júnior. Aí eu estava numa escola, dando aula, pensa, Jefferson, eu dando aula numa escola com o uniforme da outra. Aí na hora que eu subi as escadas, eu olhava para mim, eu falei assim, meu Deus, eu estou com a camisa da outra escola, eu não posso entrar aqui. Aí eu saía correndo, comprava uma camisa para entrar. Aí eu falei assim, vende uma camisa aí. E como era, né, bem gordinho, não era qualquer camisa que servia em mim, né? Cristiano, pensa, eu ia ter que pagar caro nas camisas. Por que camisa de gordinho é caro? Aí eu pagava caro para vestir outra camisa, porque eu não podia entrar com aquela camisa. Por quê? Porque era regra. Não dava. Não, meus alunos talvez não iam nem falar lá na direção, mas não dá. Aí eu tinha que comprar outra. Aí eu tento burlar, sabe, essa regra, assim, deixa eu ficar sem uniforme. Aí tem diretor que deixa, tem diretor que não deixa, eu explico minha causa, né? Tem diretor que deixa, tem diretor que não deixa. Só que é uma regra. Não adianta eu querer burlar ela. Se é regra, é regra. Eu estou errado mesmo burlando. Cabe a mim andar com as 2 camisas, com as 3, com as 4. Cabe a mim cumprir as regras que são estabelecidas. Mesmo se não dá, não me cabe. Porque aquele que prometeu, agora vamos falar da palavra. Aquele que prometeu, ele te ajuda a cumprir. Porque a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la em nós. Então ele deixa um mandamento. Que quem ama a Deus, você ama a Deus? Sim. Então acaba com a sua justiça própria. Acaba com o seu eu, com o seu ego, com a sua altivez, com a sua arrogância, com a sua prepotência, com o seu jeito de ser, com o seu nariz empinado. Aí pastor, está doendo. Não, é Bíblia. Quem ama a Deus, ama também seu irmão. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Alguém já fez cirurgia? O que é a primeira coisa que o médico faz antes de colocar o bisturi em você? O que é a primeira coisa que o médico faz, mãe? Ele te dá anestesia, né? Assim é Deus. Antes de cortar o que ele sabe que a gente precisa ficar sem, vai doer, sabe? Só que para não doer, ele anestesia, gente. Pastor, está doendo demais, está faltando anestesia. O que é anestesia? Repete comigo. Espírito Santo de Deus. O óleo da unção, a graça dele, o poder dele, o amor dele. Porque ele começou assim, sabe por que vocês conseguem amar? Porque eu amei vocês primeiro. Ele começou assim, sabe por que vocês conseguem cumprir esse mandamento? Porque eu amo vocês, mas isso não é para hoje, nós vamos falar de fé. Permanece a fé, a esperança e o amor. Falamos da esperança, hoje é de fé. O problema é que o objetivo dessas ministrações tem um objetivo claro, é trocar o passageiro pelo eterno. O passageiro é aquilo que eu acho, o eterno é aquilo que está escrito. O passageiro é aquilo que eu penso, o eterno é aquilo que ele deixou claro nas escrituras. Gente, com muito amor e carinho, pode vir uma nova teologia, pode vir psicologia, pode vir matemática, física, química, tudo que quiser vir, mas o que está escrito vai continuar sendo a verdade. Tentaram destruir essa palavra, estuda a história. Todo rei, todo império que tentou, ele destrói o conhecimento, vai destruir vários livros. Alguém sabe como foram feitas as pirâmides do Egito? Esse conhecimento era claro na época. A gente não sabe, tem gente que fala que até ET. Tem gente que dá glória para os ET, e foi os filhos de Deus, foi os hebreus que fizeram aquilo ali. E a gente não sabe como foi feito. Minha sogra, a gente não sabe se foi com pau, com madeira, se tinha guindastes, como foi cortar esse conhecimento. Alguém sabe como foi feito o Taj Mahal? Não, a gente não conhece. A gente acha que a gente nós somos os melhores, a melhor geração, porque a gente tem mais informação, porque a gente tem mais tecnologia. Você está doido? Vai fazer pirâmide igual eles fizeram. Vai construir no deserto igual eles construíram. Então a gente não é melhor do que ninguém. Mas se tem uma coisa que não acabou, que tentaram destruir, mas não foi destruído, foi a palavra. De geração em geração essa palavra continuou firme.
E não dá para entender que, como várias pessoas que escreveram coisas e não contradizeram, aqui não tem contradição. De Gênesis a Apocalipse está falando uma única coisa: Jesus é o Senhor, Cristo é, Ele pode, Ele faz. Tudo que você olha no Antigo Testamento é tipificação de Cristo. Se você olha para Jó, já mostra Cristo. Se você olha para José, mostra Cristo. Se você olha para Moisés, mostra Cristo. Tudo mostra Cristo. Abraão mostra Cristo. Tanto é que Hebreus fala sobre isso. Nós vamos falar de fé. Hebreus fala sobre fé. Abre comigo. Hebreus 11. E talvez você vai escutar de fé de uma maneira que você nunca escutou. Ou de uma maneira que você sempre escutou, mas achava que era diferente. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Continua. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Continua. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Viu a diferença da oferta? Está na fé. Não está lá, está escrito. Só ler. Continua. Não, volta lá. Eu não li o resto. Dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. O morto fala pela fé. Continua. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus, e andou Enoque já não era. Continua. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Curva sua cabeça pela fé. Deus, essa é a Tua palavra. Nós cremos na Tua palavra. Nós precisamos, ó Pai, usar da fé que o Senhor nos deu. Nós precisamos, ó Pai, exercer a fé que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Aquele que querer profetizar, amém. Presta atenção aqui. Tentaram roubar a nossa fé. E não tentaram roubar a nossa fé, tirando a nossa fé. Não é o ateu que não tem fé. É o crente que coloca a fé no lugar errado. Fé é confiança em Deus. Fé é acreditar que Deus pode fazer. Fé não é ver que Deus pode, é acreditar, Ele pode. Mas eu não estou vendo nada. Se você vê, já não é fé. Fé é aquilo que não se vê, mas se espera. Eu estou vendo, então você não gasta fé. E aí a gente aprendeu que fé é apostar na loteria. O crente não aposta na loteria, mas ele usa do mesmo estilo de fé. Fé é para conquistar. Fé é algo que me dá um lugar da vitória. A Bíblia fala que fé é o caminho para chegar até Deus. Sem fé é impossível agradar Ele. Sem fé é impossível se aproximar dEle. Sem fé é impossível você acreditar que isso está escrito. Por isso que a gente ainda fica com o passageiro. Porque a gente precisa de fé para acreditar que isso é verdade. Pastor, estou sofrendo, mas Ele mandou você continuar. Continua. Mas está doendo. Ele falou. Acredita nele ou na situação? Mas eu não estou vendo nada. Quem te falou é fiel para cumprir. Eu não estou sentindo nada. Quem te falou, Ele é verdadeiro. Eu gosto da oração da criança. Deus abençoe meu irmão que está na CTI. Ela não sabe nem o que é CTI. Mas ela sabe que ela precisa orar para o irmão que está na CTI.
Porque ela vê todo mundo orando. Só que eu e você, nós achamos que a gente conhece demais. Ah, mas o médico falou, a ciência falou, a estrutura falou, a situação falou, as finanças falaram, isso falou, aquilo falou. Aí tá vendo que a gente perdeu fé, porque a gente está querendo ver, e ver nas escrituras é muito mais do que esse olho aqui visual. Ver nas escrituras é compreender, ver nas escrituras é balizar, é fundamentar, é colocar algo no lugar volátil, aquilo que tinha que ser sólido. No lugar passageiro, aquilo que tinha que ser eterno. Eu tenho fé. Amados, lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra das vezes que Deus falou que grande fé você teve? Deus não fala grande fé porque Ele curou. Várias vezes Jesus falou assim: vá, a tua fé te salvou, vá, a tua fé te curou, vá, a tua fé fez sentido. Mas lembra também que quando Pedro estava andando sobre as águas, ele chama Pedro homem de pouca fé. Você lembra também quando um famoso discípulo que a gente joga pedra nele, pensa nele, depois de Judas, esse é o mais pedrejado. Quer ver? Mostra-me as tuas chagas, Jesus. Eu preciso tocar. Quem falou isso? A gente até fala, né? Para de ser Tomé. Tem acontecimento bíblico para contar que você não sabe qual discípulo que era, mas esse você sabe. Por que a gente está tão ali? Não, Tomé. E aí a Bíblia fala, Jesus falou assim: por que duvidaste, Tomé? Homem de pouca fé. A fé, ela vem na dúvida, na incerteza, não na confiança. Só que, pastor, a gente translada isso. Sabe por que a gente perde a fé? Pastor, eu tenho até fé, mas é porque você acredita em você para ter fé. A ação necessária para ter fé é desenvolver em Deus e não em mim. Eu não tenho fé no Thales. O Thales não vai conseguir. É Spurgeon, né, que fala isso, né? Não sei se é ele. Toda vez que eu olho para mim, eu não vejo condição de me ser salvo. Não dá para ser salvo. Toda vez que eu olho para mim, não tem condição de me salvar. Mas toda vez que eu olho para Cristo, não tem condição de me perder. Por quê? Porque o meu olhar não tem que estar em mim, tem que estar em Cristo. Isso não quer dizer que eu não seja responsável. Isso quer dizer que eu não preciso de fé. Isso não quer dizer que eu preciso desenvolver. Isso não quer dizer que eu preciso ter. Isso não quer dizer nada, isso só quer dizer uma coisa: você precisa confiar mais em Deus do que em você mesmo. Você precisa confiar mais em Deus do que qualquer outra coisa, porque fé é confiança naquele que pode fazer. Não, acho que você não entendeu. Fé é confiança naquele que pode fazer. Ele pode. E aí a gente tutibia na fé, porque a gente começa a olhar para a gente. E a gente precisa se aproximar de Deus. E Tiago 2,17, ele fala sobre como desenvolver a fé. Tiago 2,17 fala assim: assim também a fé, se não tiver as obras, essa é morta em si mesmo. Pastor, eu não estou conseguindo amar, porque você está amando pouco. Pastor, não estou conseguindo servir, porque você está servindo pouco. Pastor, não estou conseguindo perdoar, porque você está perdoando pouco. Quanto mais você exercita, mais fácil fica. Quanto mais você coloca em prática, menos dor você sente. Mais fácil é. Quanto mais você cobra do outro, quanto mais você deposita no outro a fé, quanto mais você deposita em você mesmo a fé, mais difícil fica. Por isso que Tiago fala assim: coloca isso em prática, faz acontecer, desenvolve isso. Toca em vidas, toca em pessoas, ama. Tiago 2, Tiago deixa muito claro isso, que não dá para viver a fé se eu não colocar ela em desenvolvimento, se eu não colocar ela em atitude. Isso é muito fácil de entender. Como que você aprendeu a andar? Andando. Como que você aprendeu a falar? Falando. Como que você vai aprender a desenvolver a fé? Exercitando a fé. E sabe qual que é o melhor lugar de exercitar a fé? Agora você vai falar um ai. Na tribulação. Na tribulação. A gente troca a fé, a gente tem fé num time de futebol e não tem fé em Deus.
Quantos que fica lá na televisão, o time tomando de 4-0, 40 minutos do segundo tempo, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, e não vira nada. O mundo feminino, a fé já é desenvolvida em outro lugar, vai acontecer, não acontece nada, não sei falar muito do mundo feminino, mas masculino vai no time de futebol, vai acontecer, e não dá. Por quê? Por que não tem tempo? Não, acontece coisas em 1 minuto, se Deus quiser. É porque o depósito da fé está sendo colocado num lugar que não tem como. Só que fé não é barganha, não é troca. Fé é acreditar sem ver. Não é um lugar de... Amados, é uma loucura. Você já viu que a semente que se planta, ela não pode ser plantada sem ser escondida dentro da terra? Na hora que você joga uma semente, você precisa ter fé que você vai colher. Por quê? Porque ela precisa ser coberta. Você está molhando algo que você não está vendo. Você coloca a semente, abre um buraquinho. Eu cresci no sítio, a gente plantava milho. E tinha lá, quantos negocinhos de milho? Você colocava também, né, Alexandre? Na roça, tem certeza. Quantos que era mesmo? Eu vou falar 5, 3, era 3, né? Normalmente é 3. Porque se não der certo, outra, aí de repente era 3 que colocava, tampava e não via nada, mas você ficava molhando. Todo dia, tal hora, você tem que ficar molhar. Cada semente tem um tipo de... uma maneira de molhar. E você molhava. Quando chovia, você não precisa molhar aquela ali, porque era muita água. Na hora que você vê os primeiros negócios aparecendo, o primeiro verdinho aparecendo, você já fica feliz. Não deu certo o meu, você começou a ver. Só que antes de ver, você precisou crer. Você precisou exercitar a fé, porque você está molhando algo que você não está vendo. Só que o nosso problema é que a gente precisa ver demais. Quem falou que não pode vir uma tempestade e destruir toda a plantação depois que você está vendo? Ainda requer fé, né? Só que a gente para de ter fé depois que a gente está vendo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quantas pessoas não encostaram em Jesus? Só que ela encostou de um jeito diferente. Então não é do jeito que você toca. É a fé que você tem ao tocar. Você não está entendendo, mano. Você precisa tocar em Deus com a mesma fé que Ele te deu. Fala assim, Pai, eu estou tocando no Senhor, o Senhor ainda está aqui. O Senhor não está passando, você está habitando em mim. Então eu continuo tendo fé no Senhor e não em mim. Eu continuo acreditando que o Senhor pode fazer, mesmo eu não vendo nada. Quantas vezes você começou a molhar e nasceu, não foi o milho que você plantou, foi a erva daninha. Você está molhando e está crescendo a erva daninha, está crescendo o mato. Aí você tem que pegar a sua enxada, né? Adriano trabalha com isso, pega a sua enxada e você tira só a erva e deixa a coisa correta ali. Esse é o nosso desafio. É permanecer na fé sem perder o coração em Jesus. É acreditar em Deus sem acreditar que a gente é. A gente precisa urgentemente voltar para as Escrituras e entender que não adianta, mas é só tocar em Jesus, não é só tocar. Aquela mulher tocou a ponto de Deus parar tudo. Jesus estava indo para a casa de Jairo, ele para tudo. E quando ele toca, Jesus ainda expõe ela, fala assim, alguém me tocou! E ela ficou com medo de falar, diz as Escrituras. Não, alguém me tocou. Ela tem que se explicar, não, eu toquei. Fui eu. Só que ela não está falando aquilo ali, porque a gente tem fé assim. Eu orei tanto para acontecer. Sabe por que você conseguiu a vaga de emprego? Porque eu orei. Sabe por que você conseguiu a cura? Porque eu orei. Sabe por que você conseguiu o seu casamento? Porque eu orei. Sabe por que você conseguiu os seus filhos? Porque eu orei. A fé está em quem? Na sua oração, né? E Deus é tão misericordioso que Ele continua deixando as coisas acontecer, mesmo você não dando fé para Ele. Quem perde é você, não é Ele. Ele me colocou a orar. Ele sabia que Ele já ia fazer. Ele só queria que eu fizesse parte do processo. Ele só queria, assim como Adão. Deus não poderia dar o nome para os animais. Fala, Tiago. Deus não poderia falar, isso chama vaquinha, isso chama elefante, isso chama cobra, isso chama besouro. Gente, Deus é magnífico.
Deus, ele é muito criativo. Deus, ele pega a 4.000 metros de profundidade, ele coloca uns bichos lá no mar, todo bonito, pesquisa, os bichos, sai luz deles. Para quê, Paulo? Ninguém vai ver aquilo. Quem vai contemplar aquilo? É porque ele gosta. Na hora que algum filho meu conseguir descer lá, e conseguiram, eles vão falar assim: foi meu pai que fez, foi meu pai que colocou isso aqui, para me glorificar o nome dele, para me falar que ele é Deus, para me falar que ele é Senhor. A ciência fala que foi o acaso, mas eu sei que o meu Redentor vive e reina para sempre, e criou tudo para a glória dele. Eu tenho fé, eu exerço a minha fé quando eu devolvo para ele a honra, a glória, o louvor e a adoração, não a mim, mas ao nome do Deus da glória. O problema é que a gente quer aparecer demais. O problema é que a gente quer ter luz própria. Do mesmo jeito que a gente quer ter justiça própria, a gente quer ter luz própria. Eu sonho no dia que ninguém vai falar quem pregou, mas quem fez. De qual igreja que você é? Da de Jesus. Mas eu ainda me falo como pastor: quantos membros tem na sua igreja? Eu falei: 240 mil. Como assim, pastor? Não existe nenhum pastor que não pastoreie no mínimo uma cidade. Eu não estou servindo um povo, eu estou servindo um Deus. E Deus manda eu servir todo mundo. Os que eu conheço, os que eu não conheço. Alguns servem junto, outros eu só sirvo de vez em quando. Por quê? Porque a gente conta demais para ver se está dando certo. A nossa fé é balizada em resultados. A nossa fé é balizada em situações terrenas. Tanto é que quando se prega, você pergunta: quem está pregando? Se a palavra é de vida, não importa quem está falando, veio das escrituras, pode ser um ateu. Se ele fala que Jesus é o Senhor, está escrito, é verdade. Pode ser um satanista. Se ele fala, não dá. Gente, quantos testemunhos que eu já escutei. Ei, não dá para mexer com o homem de branco. Não dá para mexer com ele. A gente ia fazer. Gente, já escutei macumbeiro falando: não dá. Falou. Eu não quero saber quem está falando que Jesus é o Senhor, está certo. Até os crentes eu acredito nisso. Até os crentes, até os evangélicos. Tá falando que Jesus é o Senhor, tá falando que eu tenho que ter fé, tá falando que gasta fé para viver, tá gastando que gasta fé para chegar a Deus, tá falando que eu preciso de fé para me comunicar com Deus, tá falando que eu preciso de fé para chegar na presença dele, me humilhar e falar que tu és, eu não sou, eu preciso disso. Então eu acredito. E a Bíblia deixa muito claro em Romanos 14, 23. Essa eu quero que você leia, porque essa que você tinha que grifar, porque essa aqui nós pulamos, a gente pula esse versículo. A gente fala que, eu até falo isso, a igreja tem um lugar de pecado, tipo assim, tem um pecado maior que o outro. Sexualidade, homossexualismo, a gente desce o cajado. Adultério não. A gente começa a escolher qual que é o pecado que é, né? Fazer fofoca não é pecado não. Falar mal do outro não é pecado mais não. Aí eu falo que é igual homicida, matar que é. Só que a Bíblia deixa muito claro que tudo que não provém de fé é pecado. A Bíblia não fala só de alguns pecados, ali listou alguns: não matarás, adulterarás, roubarás, fornicação, então só ler. E o fruto do Espírito antes fala do fruto da carne, falar mal dos outros, fazer fofoca, roubar, mentir, enganar, está escrito, só ler. Só que aqui ele coloca Jesus, ele mostra um lugar maior do que a gente estava pensando. Quer dizer que eu posso estar fazendo coisas boas, Thiago, e estar pecando. Quer dizer que eu posso estar fazendo coisas que eu acho correto e eu estou errando. Quer dizer que eu posso estar construindo algo em mim, achando que eu estou construindo em Deus. Está escrito. Naquele dia ele falarás:
Apartai-vos, eu não te conheço. Mas eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz grandes milagres em teu nome, eu preguei em teu nome, abri um tanto de igreja, cuidei de um tanto de homem, de um tanto de mulher, cuidei de um tanto de família, de um tanto de casamento, de um tanto disso, aquilo outro, e daí? Não te conheço. Por quê? Porque tudo que não provém de fé é pecado. Você não fez pela fé, você fez pela sua glória, você quis aparecer, o seu nome estava acima do meu, e eu deixei você fazer. Só que eu não tenho pacto com você, porque você não me fez conhecido, você se fez conhecido. Era sempre seu nome primeiro. Tanto é que todo mundo estava à sua volta. Ninguém você ligou a mim, todos você ligou a você. E aí eu vou falar para os pais, sabe? Seus filhos não são seus, são a herança do Senhor. Liga eles a Cristo rapidamente. Libera eles para fazer a vontade de Deus rapidamente. Não seja dono deles. Ah, mas eles saíram de mim. Eu que gerei, eu que fiz, eu que coloquei. Foi nada. Você só foi o instrumento usado por Deus para dar uma vida que já era de Deus. E para ensinar para ele, você serve um Deus que é maior do que o Pai, que é maior que a mãe. Você serve um que, se a gente morrer, ele não morre. Se a gente falhar, ele não falha. Se a gente errar, ele não erra. Isso eu falo da igreja também, tá? A igreja de Jesus tem que mostrar também que Cristo é maior que a igreja. Jesus não precisa da igreja para ser Jesus, mas Ele ama a igreja e chama a igreja para fazer parte do processo. Mas Ele continua sendo Senhor de toda a casa. Ele continua aquele que governa tudo e todos. Ele não precisa de outra coisa a não ser dele mesmo. Aí Ele nos convida para fazer parte dessa história. Sede um comigo. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Vem para a minha presença. Anda comigo. Pareça comigo. Viva comigo. Aí vai entrar o amor daqui a pouco, né? Mas não vai ser hoje. Como eu sei que se você anda com Deus, pelo amor que você tem por aquele que você não tinha que amar. Porque é isso que Jesus fez. Eu não tinha que ser amado por Ele. Nós vamos cear nessa noite. Eu não tinha direito de pedir nada para Ele. Eu tenho feito uma oração que eu vou compartilhar com você. Deus, eu te dou o direito de fazer as coisas sem eu compreender. Deus, eu te dou o direito de fazer tudo sem me explicar. Mas me dá o direito de não desobedecer. Porque muitas vezes eu não tenho fé o suficiente, eu preciso entender para executar. Mas quando eu uso da fé, Deus, eu não preciso entender, eu só obedeço. Quando eu uso da fé que o Senhor me deu, eu só obedeço. O problema é que Pedro, ele anda sobre o mar, mas depois sobre as águas, mas depois ele cai. Ele cai, sabe por que ele cai? Porque ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para a situação, para a circunstância. Ele começa a querer entender demais, a pensar demais. Nós ainda estamos lutando como um viés humanista nessa terra. E o maior viés humanista é o meu balizar. Nós não queremos arrepender, a gente quer uma facção para outras pessoas pensem igual a gente, falam igual a gente, andam igual a gente. E aí a gente se sente confortável para continuar não tendo fé e pecando. Por isso que eu falo, tudo que não provém de fé é pecado. Deixa ali para mim, ó, Romanos, deixa ali parado. Tudo que não provém de fé é pecado. A Bíblia fala tudo é tudo. Não tem hermenêutica, não tem homilética para o texto aqui. 2 Coríntios 5,7 fala, porque andamos por fé e não por vista. Essa é a palavra da fé. Romanos 10, 8 e 9. Essa é a palavra da fé que pregamos a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A Bíblia fala que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir pregação do pastor Thales. Não é ouvir pregação do pastor Luiz Hermino. Não é ouvir a pregação do pastor Cláudio Castro. Não é ouvir pregação do, sei lá, fala um nome aí, Helena Tanuri, fala uns nomes de mulher chique aí, quem mais? Pastora Bruna. Não é ouvir pregação da pastora Bruna. Não é ouvir pregação Marco Feliciano, Camila Barros.
Fala quem você quiser. Não é. É ouvir a palavra de Deus. É eu escutar isso aqui e falar assim, Deus, eu não vivo isso. Eu quero viver. E eu não consigo sem o Senhor. Porque todo mundo vai, na hora que alguém pedir prova da minha fé, eu vou mostrar minha carne. Porque eu vou ficar com raiva disso. Eu ainda sou muito carnal, Deus. Na hora que alguém pedir prova, eu não vou falar o que o Senhor falou. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Eu vou falar assim, Pai, joga eles no fogo do inferno. Do lado direito, tá, Deus? Porque direita é melhor que esquerda. A gente vira até político nessa hora. Direita e esquerda, e daí? Quero é do alto. Quero saber nem de direita nem de esquerda, é do alto. Que viés você tem, da direita ou da esquerda? Do centro, não, é do alto. Na terra não existe viés. O nosso problema é que a gente quer agradar a Deus, mostrando para Deus as nossas medalhas, o que nós conquistamos, a nossa fé. A gente quer surpreender a Deus com a nossa fé. Deus está vendo como que eu estou tendo fé agora. Estou até amando mais, viu, Jesus? Perdoando mais, ofertando mais, servindo mais, Deus. Aí, arrogante demais, prepotente demais, soberbo demais, e eu de menos. Lembra? Tinha dois. Um publicano e um fariseu. Um chegava para orar, eu oro demais, ele orando, Deus acaba com os pecados dos meus irmãos, porque eu não peco. Gente, não está escrito de jeito não, mas é mais ou menos isso que a gente ora hoje. E tinha o outro lá, miserável que eu sou, não sou digno de falar o teu nome, eu não sou, mas tu és. Só ela gritando, falando, Deus, Deus, não é para os outros escutar. Ele sabia quem estava escutando ele. Lembra de Ana, que estava ali, o que você está fazendo aqui no templo agora? Não, eu só estou orando para o meu pai. E o sacerdote xinga ela e ela volta e se humilha na presença do sacerdote, que merecia um xingo. Merecia para o inferno, seu sacerdote do capeta. Você está tão mundano que você nem sabe o que eu estou fazendo. Se você tivesse o Espírito Santo, você ia saber o que eu estava fazendo. Ela não. Tinha tanta fé para quem eu estava orando, que ela não estava preocupada com o que os outros estavam falando. Meu filho vai nascer. Aí Deus dá Samuel para ela. Quando Deus dá Samuel para ela, ela fala assim, esse filho não é meu. Gente, você pede tudo para Deus. Você usa da tua fé, você é humilhada por aquilo, você é humilhado por aquilo, você vai lá e constrói aquilo tudo, acontece, sabe o que você faz? Você abre mão e devolve para Deus. Que loucura! Não dá nem para usufruir um pouquinho. Eu orei tanto para conquistar isso. Não é seu. Você só gerou para mim. Eu posso pelo menos uma vez por ano ir visitá-lo. Você deve. E toda vez que você for lá uma vez por ano, você vai para a casa de Eli, você leva lá uma roupa nova e veste ele. Porque eu vou fazer através desse homem. Eu vou fazer através dessa vida que veio do seu ventre, diz o Senhor, Deus de Israel. E agora eu estou profetizando, se você quiser pegar na fé, você pega. Porque eu não estou falando só de Samuel, eu estou te falando que existe pessoas que vão ser geradas através da sua fé. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Elas vão mudar o mundo, mudar a estrutura de uma terra. Elas vão, como diz, né, a música lá, você conhece? A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que unge a Davi. Eu não sei a letra não. Geração que depõe Saul. Sabe? Deus vai levantar uma geração através de nós. Deus quer que sejam os nossos filhos. Mas pode ser gente que a gente nem conhece. Mas se a gente crê, Deus faz. E a gente tem que mudar o nosso jeito de crer. A gente tem que crer naquilo que Ele está fazendo. Tudo que não é da fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Eu queria que você entendesse uma coisa.
para me finalizar. Pastor, tá. Eu entendi que eu não posso ter fé em mim mesmo. Eu tenho que ter fé no Senhor. Eu entendi que eu tenho que acabar com toda minha arrogância, minha prepotência. Eu entendi que eu tenho que desenvolver minha fé através das obras, das práticas. Eu entendi. Eu entendi que sem fé é impossível agradar a Deus e só isso já bastava. Que eu não consigo aproximar de Deus sem ser pela fé, só isso já era o suficiente. Mas se você quiser mais uma coisa, eu te dou a última. Pela fé, o impossível acontece. Pela fé, não existe impossível. Porque a fé é confiar naquele que faz o impossível acontecer. Pela fé, um Lázaro ressuscitado. Pela fé, uma doença se vai. A Bíblia fala, se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai falar para o monte, sai, ou seja, você vai fazer o impossível acontecer. Algo que estava estruturado, algo que está fundamentado, algo que o mundo fala que não tem jeito de acontecer, algo que a geografia fala que está milhares de anos ali, aí o monte vai sair de lá e vai vir para cá. O que a Bíblia está falando? Que a fé faz acontecer, porque isso é a vontade de Deus, que acreditamos que Ele pode fazer acima do que pedimos ou pensamos, muito mais do que o nosso intelecto. Muito mais do que a nossa razão, se tiver fé e não duvidares. Mas até a esse monte disse, erga-te, precipita no mar, ele vai. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não vence no mundo, é vence o mundo. Pastor, eu não tenho arroz dentro de casa, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Você tem fé? Eu não estou falando, até para você ter dinheiro você precisa de fé, mas para não confiar no dinheiro na hora que você tiver ele. O problema é que a gente acredita demais, a gente quer vencer no mundo, a gente quer criar grandes estruturas, grandes torres, a gente está no mesmo jeito lá, a gente quer ter tendo a mesma língua, a gente quer construir, chegar a Deus do nosso jeito. Torre de Babel, construção própria. Aí Deus fala, não é, eu preciso de fé para você chegar em mim. Não é do seu jeito, é do meu. Então confia em mim. Me coloque no primeiro lugar. Porque tudo que é nascido de Deus vence. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A vitória não é os nossos frutos, a vitória não é os nossos resultados, a vitória não é os nossos dons, a vitória não é as nossas pregações, a vitória não é quantas pessoas que eu ganhei para Jesus, a vitória não é quantos livros, quantos que eu escrevi, quantas casas que eu formei, quantas pessoas que eu ajudei. Isso não é a vitória, é a fé de quem fez todas essas outras coisas. Tudo isso foi feito por causa da fé. Ajudei pessoas por causa da fé, construí por causa da fé, servi por causa da fé, dei dinheiro por causa da fé, escrevi livros, ajudei pessoas. Não sei o que você já fez. Cada um fez algumas coisas, eu não sei. Mas eu sei que você fez isso por causa da fé. Você orou por causa da fé. Eu orei e fui curado, pastor. Quantas vezes que a gente entra no hospital, a gente ora, a pessoa é curada, você diz assim, meu Deus, como assim? Eu não podia. Aí Deus, por isso que eu faço. Você acreditou em quem pode. Você entra no lugar e fala assim, quem vai fazer aqui? Mas quantos profissionais tem aqui? Deixa eu desafiar algo. Você não faz algo, você não ensina alguém, você não constrói algo. Quantas pessoas que trabalham aqui, em casa, em qualquer lugar, você não trabalha porque você sabe. Você sabe porque Deus te deu o conhecer. Então até para ajudar alguém pela fé. É fé. Eu sei o que eu faço. Não, mas eu sei porque eu preciso me esmerar para saber. Sabe aquela pintura bonita que você colocou queimado lá, que eu vi bonitão? Como que agora a onda do momento é, José, parede queimada agora, né? Quem te deu o conhecimento? Deus. Mas eu estudei. Mas é fé. De modo que a fé pode ajudar durante as provações. Você está sendo provado? Usa da fé. Sendo, pois, justificados pela fé. Romanos 5:1.
Temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago 1,3, sabendo que a prova da nossa fé opera a paciência. A fé produz algo que a gente não consegue produzir. Um milagre. Quantos estão precisando de milagre? Então tenha fé. Lembra de Davi? Davi, ele teve um filho errado. Ele teve um filho pulando cerca. Está escrita. E eu vou acabar com essa, nós vamos ceiar. Ele teve um filho pulando cerca. Aí o filho dele ficou doente. Ele ora, coloca se humilhando. Ele escreve Salmo 51, se humilhando, arrependendo. E aí ele ora, aí o filho, ele coloca pano de saco. Ele ora, usando a fé. Sabe o que acontece depois que ele ora, Paulo? O filho dele morre. Aí depois que o filho dele morre, ele perde a fé, né? Porque estava orando, né? Não. Ele tira o pano de saco. Aí todo mundo fica com medo, Júnior, de falar com ele. Não, vamos falar com o rei. O que o rei vai fazer? Vai matar a gente tudo, porque eles estavam acostumados com outro rei, que matava quando eles falavam umas coisas verdadeiras. Eles estavam acostumados com o rei antigo. O rei antigo matava quando eles falavam a verdade. Não seja como Saul, seja como Davi. Quando alguém falar a verdade, não mata ele. Fala assim, eu sei que eu preciso. Eu sei, eu vou continuar tendo fé. Não mata os outros que estão falando a verdade, não. Aí, chega e fala, Davi, seu filho morreu. Ele veste as roupas e fala assim, vamos voltar. Não preciso mais orar por essa causa. Deus levou. Está dentro do propósito dele. Aí depois Deus dá outro filho para ele. E deixa esse filho construir um templo. Salomão. O que você está falando, pastor? Não perca a fé, se não acontecer do seu jeito. Continue acreditando que ele faz. Que o milagre é do jeito dele. Quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus disse, credes vós que eu posso fazer isso? Fica de pé no seu lugar. Credes vós que Jesus pode fazer? Disseram eles, sim, Senhor. Você crê que Deus pode? Então fala com ele, sim, Senhor, eu creio. Credes vós que eu posso fazer isso? Jesus está te perguntando nessa noite. Credes vós que eu posso fazer isso? Disseram eles, sim, Senhor. Sim, Senhor, eu creio. Tocou então os olhos deles, dizendo, sejam-vos feitos segundo a vossa fé. Se vocês creem, então vocês vão ver. E os olhos se lhes abriram. Feche os teus olhos. Fala com ele. Faz uma oração de fé. A oração da fé salvará o doente. A oração da fé obrigado, Jesus. Tiago 5,15 fala assim, a oração da fé salvará o doente. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Eu não sei se você cometeu muitos pecados. Eu sei de mim. Mas se você orar, crendo nele, ele pode perdoar os seus pecados. E fazer novo de novo. Usa da fé que ele te deu. Vamos ceiar segundo essa verdade. Não é uma ceia para me conquistar, mas uma ceia para me tocar nele e ser tocado por ele. Porque ele está aqui. Pela fé nós sabemos que ele está aqui. Fecha os teus olhos e faz uma oração. Só você sabe aquilo que ele precisa mudar em você. Só você sabe aquilo que você espera nele, confia nele. Só você sabe o quão distante dele você pode estar. Só você sabe que o Espírito de Deus nos conduz em oração, porque pela fé ele nos conduz. Creia nele. Use da fé que ele te deu. Não olhe para outro, mas olhe para ele. Fita os olhos em Jesus. Não queira se vingar. Não queira se justificar. Mas queira ser tocado por ele.
pela fé. Alguém vai falar, mas aconteceu isso com você porque você cometeu muitos pecados. Pela fé, eles serão perdoados. Curva sua cabeça, nós vamos ceiar nessa noite. Ora. De repente não vejo mais minhas afeições, eu só vejo agora. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas afeições, eu só vejo agora. E percebo quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Pode servir, por favor. Você vai ser servido agora. Cheia pela fé. Entenda esse amor pela fé. Fundamenta a sua fé em Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não provém de fé é pecado. Oh! Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me
Ele me amou. Coloca a mão no seu coração. Esse amor que nos chama para fazer a vontade dele. Nós precisamos de fé para compreender que o Filho de Deus, Ele encarnou. É só pela fé que a gente acredita nisso. Aquele que deu ordem para que o mundo houvesse e houve. Aquele que falou todas as coisas, aquele que construiu tudo, aquele que é antes da existência. Talvez você já se perguntou, a gente quando criança, quem criou Deus? Né, Cristiano? Quem criou Deus? Daniel perguntou isso, Cristiano, quem criou Deus? Não, ele é antes da existência. Ele é acima da criação. Eu preciso de fé para isso. A ciência não consegue explicar, a razão, a filosofia, nada. E mais do que isso, esse Deus todo-poderoso, ele se fez pequeno. Esse Deus excelso se fez tão pequeno que ele se encarnou. E ele nunca foi pequeno. Ele continua sendo Deus. Mas quer mais? Esse Deus, ele não conteve apenas se encarnar. Ele decidiu, como está escrito, eu não habito em tempo feito por mãos de homens. Ele decidiu habitar em mim e em você. E é preciso de fé para compreender que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E mesmo eu sendo desse jeito, Ele quis habitar em mim. Deixa Ele mexer aí dentro. Deixa Ele colocar as coisas em ordem. Deixa Ele arrumar a casa. E nessa noite, pela fé, nós cremos que Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele partiu e disse: esse é o meu corpo que eu entrego por vós. Começa a fazer sua oração pessoal. Eu conto toda vez o meu lugar de compreensão, de exame. O meu exame é único. Eu não sou digno de ser. Eu não fiz nada para merecer. Não tem nada que eu faça. As obras, elas não mostram a minha fé. Elas balizam a fé que eu tenho. Se minhas obras glorificam o nome de Deus, eu faço as obras de Deus. Eu tenho fé em Deus. Se minhas obras, elas balizam o meu nome, a fé é em mim, a glória é minha. Então se eu acho que eu tenho glória, eu sei, eu tiro a glória de Deus. Se eu acho que eu consigo me salvar, eu não preciso de um salvador. Se eu acho que eu sou infalível, eu não preciso. Como que eu acho? Quando eu julgo o outro. Quantas vezes que na igreja a gente ficava olhando quem vai ser hoje, quem veio, quem não veio. Ajuda o seu irmão a permanecer. Tenha fé para ajudar. Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele partiu e disse: esse é o meu corpo que eu entrego por vós. Toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, anunciar a morte dele até que Ele venha. Até que Ele venha, tenha parte com Ele. Até que Ele venha, permita que Ele trabalhe no seu coração, no seu eu, no seu jeito de pensar. Mas eu não estou entendendo nada, pastor. Só aceita. Só solta as armas. Só libera. Deixa Ele ser Deus. Seja você homem, Ele Deus. E Ele é verdade, você é mentira. Você consegue entender que o amor e o ódio é como se fosse uma moeda. Elas andam de um lado e do outro. Que face que você está mostrando? A face de Cristo ou a face do Thales? Toda vez que eu mostro a minha face é ódio. Toda vez que eu mostro a face de Jesus é amor. Deixa o Benjamin, deixa o Benjamin. Tira o microfone para não quebrar. O Benjamin, você quer pregar também. Então nós entendemos o que nós queremos mostrar a Jesus. Como do pão nessa noite, pela fé. Tenha parte com Jesus. Tenha parte com o Pai.
Depois de abençoado, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento. Esse é o novo e único, mano. Não vai levantar outro. Por isso que é eu que me converto a Cristo, não Cristo que converte a minha razão. Por isso que minha fé é nele, não em mim. Por isso que eu creio que esse sangue, ele é bastante suficiente para me salvar. O sangue de Jesus, ele é bastante e o suficiente para te salvar e me salvar. O sangue de Jesus, ele não cobre o pecado, ele tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Elion, ele é o Shaddai, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o tudo. Ele é o Cordeiro, ele é aquele que era, aquele que voltará. Ele é. Nós cremos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Nós temos fé, não numa religião, não numa pessoa, mas fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que amor é esse que me amou, mesmo sem eu merecer? Que amor é esse que me resgatou quando eu estava perdido? Quem estava perdido era eu, não ele. Quem precisa dele sou eu. Tenha fé nele. Tenha fé no Pai. Toma do cálice nessa hora, pela fé. Somos tua herança e ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos trai a redenção. Se a graça é um oceano, Estamos afogando. o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando eu penso, ele me ama, todo me ama, todo me ama, ele me ama, Seu coração, vamos sair em nome de Jesus. Amados, eu vou cortar essa pregação, vou colocar no YouTube. Se precisar ver de novo, veja. Passa para as pessoas. Propaga essa palavra. Pega esse outro para mim, por favor. Não a palavra do pastor Thales, a palavra de Jesus. Eu vou cortar, vê de novo. Tenha fé, que vai em paz. Que o grande amor de Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, permaneça com todos. Vai em paz, tenha fé em Jesus, tenha fé em Jesus, tenha fé